E aí, a história que a gente vai desvendar hoje parece até roteiro de cinema, sério. É sobre um homem que, mesmo trancado na cadeia, conseguiu construir um verdadeiro império do crime. Como isso é possível, né? Pra gente mergulhar em temas complexos como este, aproveita e já se inscreve aqui no canal Opa News BR. Pois é, essa frase aí do relatório se refere a ninguém menos que Luiz Fernando da Costa, o famoso Fernandinho Beiramar. Mesmo isolado do mundo, ele ainda é visto como a cabeça por trás da maior facção criminosa do Rio. E olha só, faz mais de 20 anos que ele está trancado num presídio federal de segurança máxima. A condenação dele? Passa dos 300 anos. Parece uma coisa impossível, não é verdade? Mas para entender como isso chegou nesse ponto, a gente precisa voltar no tempo. Voltar para uma época em que uma decisão do Estado brasileiro, que era para resolver um problema, acabou criando um monstro. Então, vamos lá, para os anos 70, em plena ditadura militar. O palco de tudo isso foi o presídio Cândido Mendes, lá na Ilha Grande. Foi lá que o governo tomou uma decisão que, sem saber, mudaria para sempre a história do crime no Brasil. A ideia do governo era até que simples. Eles queriam misturar presos políticos, que eram vistos como subversivos, com criminosos comuns. Criminosos violentos mesmo. O plano era desmoralizar os ativistas. Só que o tiro saiu pela culatra. O que aconteceu ali dentro foi uma troca totalmente inesperada. De um lado, os presos políticos levaram a ideologia, as táticas de como se organizar, de lutar por direitos. Do outro, os criminosos comuns entraram com a força, com a proteção. E dessa união, que foi forçada pela necessidade de sobreviver, nasceu a Falange Vermelha. Ela só o embrião de uma coisa muito maior. Só que essa aliança, tão improvável, estava prestes a sofrer uma reviravolta gigantesca. Um acontecimento que ia transformar aquele grupo, que era de autodefesa de presos, em uma das maiores potências do crime organizado. E aqui está o ponto de virada. Com a lei da anistia, em 79, o Estado soltou os presos políticos, mas deixou os criminosos comuns para trás. Só que agora eles estavam organizados como nunca. E bem nesse momento, o boom da cocaína nos anos 80 apareceu como a oportunidade de negócio perfeita. Foi aí que nasceu o Comando Vermelho, o CV. E o crescimento deles foi uma coisa explosiva. Já em meados dos anos 80, o Comando Vermelho dominava, pasmem, cerca de 70% dos pontos de venda de drogas nas favelas do Rio de Janeiro. Isso tudo nos traz de volta para a nossa pergunta lá do começo. Como é que o poder flui de dentro da prisão? A resposta, gente, está na estrutura única do CV. O modelo que nasceu e se fortaleceu dentro do sistema carcerário. Essa cadeia de comando funciona quase como uma previdência do crime. Os membros que estão na rua sustentam financeiramente os líderes que estão presos. Por quê? Para garantir a própria proteção e status caso um dia eles também sejam presos. É um ciclo que se alimenta. É uma estrutura que permite que um único líder lá no topo controle uma rede imensa de dentro da sua cela. É um modelo bem descentralizado, mas com uma hierarquia de poder muito, muito clara. E essa organização toda, claro, gera um cenário de conflito o tempo todo. O dia a dia do CV é basicamente uma guerra em várias frentes. Eles lutam contra facções rivais como o PCC pelo controle das rotas e territórios. Eles enfrentam as forças do Estado em confrontos diretos e ainda disputam o controle das favelas com as milícias. Aí fica a pergunta, né? Como é que uma organização que está sob ataque o tempo todo, com seus líderes presos, consegue não só sobreviver, mas até crescer por tanto tempo? A resposta talvez esteja aqui, nessa frase de um dos fundadores do CV. A lógica é brutal, mas é simples. Onde o Estado não chega, o crime organizado ocupa o espaço. Em muitas comunidades, o CV acaba virando uma espécie de Estado paralelo. Eles dão desde material escolar e remédio, até a segurança que o poder público não consegue garantir. É por isso que um líder como Beiramar, mesmo de dentro da prisão, consegue oferecer coisas como o plano de saúde para as famílias dos membros fiéis. Ele simplesmente preenche o vácuo deixado pelo Estado. No fim das contas, a força do Comando Vermelho é, na verdade, um reflexo direto da fraqueza do Estado. Ele nasceu de um erro do sistema prisional e se alimenta, até hoje, dessa ausência contínua do poder público nas comunidades mais carentes. Então, a história do Comando Vermelho deixa a gente com essa pergunta bem cômoda. Quando o Estado desaparece, quem é que toma o lugar dele? Para continuar explorando respostas para perguntas complexas como essa, não esquece de se inscrever no canal Opa News BR. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.